Olá, sejam muito bem-vindos ao Ocaso Cast. Estamos aqui no nosso segundo episódio. Eu sou a Débora Caldas, sou fotógrafa e CEO do Estúdio Ocaso. Hoje nós estamos com uma convidada maravilhosa, que é a Janaína Finardi. Ela que é minha estrategista de branding, ela que é maravilhosa, jornalista, multiempresária, psicanalista e mais um diverso mundo aí de atribuições que ela tem, né? E ela vai ser uma pessoa maravilhosa hoje aqui no nosso episódio. Ela que tem uma história muito grande sobre posicionamento, sobre uma mulher que venceu diversos obstáculos para conseguir chegar onde ela está hoje. Então, um prazer imenso te receber aqui, Jana. Muito obrigada por aceitar esse convite, por ser essa pessoa espetacular. E eu estou aqui para te escutar e nós estamos aqui para saber um pouco mais da sua história e você compartilhar com a gente tudo isso que você fez para você chegar até aqui. O prazer é todo meu. Estou muito feliz, porque antes de tudo a gente é amiga, né? A gente se conheceu e por acaso que não existe acaso, a gente se conectou desde o primeiro momento que a gente se falou, né? A gente se identificou muito. Então, como eu acredito que Deus coloca as pessoas na nossa vida, hoje a gente está aqui trabalhando juntas, parceiras e pensando, né? Mais pra frente eu vou chamar você para outros projetos. Então a gente tá traçando aí um caminho muito bonito juntas. Sim. E eu vejo muito potencial, sabe, em tudo que você está construindo. É uma história muito bonita, de muita garra e de muita acreditar no seu sonho. Sim. Sabe? Porque você acreditar sem fazer, isso fica guardado na gaveta. Mas você colocar a mão na massa e realizar, você acaba gerando uma inspiração para muitas pessoas. Sim. Então você, Débora, é inspiração para muitas pessoas. Já vou emocionar. Hoje é dia de choro. Já vou me emocionar. Separa o lencinho. Você para. E é muito engraçado que eu e a Janaína, a gente se conheceu em um almoço de network, a gente nunca tinha se visto na vida. E assim, a gente trocou ideia ali no... você trabalha com o quê? Eu trabalho com isso, você... A gente, nossa, é match. É verdade. Eu te vi tirando as fotos lá e fiquei olhando e falei, vou lá conversar com ela. Aí eu falei, oi, tudo bem? É a primeira vez que eu tô aqui. Aí fui perguntando do seu trabalho e conectou. Sim. O seu com o meu e deu super certo. Também a gente como pessoa, Sim. Né? A Débora com a Janaína e a gente tá aqui hoje. Isso é imperdível, né? Então, estar aqui com você é um privilégio mesmo, Jana. É todo meu. E vamos lá agora para algumas perguntas que eu tenho para você. Eu quero que você me conte um pouco da sua história sendo Janaína, sem a parte empresarial. Quero que você me conte um pouco quais são as suas maiores superações, quais são os medos que você teve que superar, que você teve que enfrentar, né? Porque eu acredito que toda mulher, tirando essa parte de empresa e de negócio, a gente tem diversos desafios que a gente tem que superar. Sim. E eu quero que você me conte um pouco sobre a Janaína Finardi. Tá. A primeira grande mudança na minha vida, eu vim de uma família com seus desafios, né? Não vou falar que era uma família doriana, mas era uma família com seus desafios, só que era uma família presente ali, né? E eu perdi meu pai num infarto fulminante em casa, de uma hora para outra. E o meu pai, para mim, ele era a minha base, sabe? Ele era a minha referência, um amor profundo. E de uma hora para outra eu perdi essa presença, né? Ali foi a grande virada. Ali foi o momento que eu falei, eu preciso acordar para a vida. Sim. Porque eu era a caçula, né, do pai, a princesinha do pai, era assim, mimada por ele, Sim. né? E naquele momento eu fui pro mercado de trabalho, levando marmita, aceitando o que viesse, com bolha no pé. Então, eu virei uma chave ali onde eu precisei amadurecer muito rápido. Sim. Para eu viver, né? Não é nem sobreviver, mas é para eu construir minha história. Eu não queria ficar dependendo da minha mãe ou me lamentando. Eu acho que tudo que a gente vive, a gente tem duas opções. Sim. Ou a gente se lamenta, chora e estaciona na vida, ou a gente encara aquilo ali como uma realidade e fala o que eu faço a partir disso, quem eu me torno a partir disso, né? Sim. E ali eu descobri uma Janaína imparável.
Foi imparável, assim, porque Nossa. fui para a faculdade, com meu primeiro salário era R$ 215. Nossa. Eu ainda tinha um cartão de crédito. Feliz da vida, tava super orgulhosa. E pagava meu lanche, comia, saía com as minhas amigas, mas eu tinha um foco. Eu queria sempre avançar mais e mais. Então eu pagava meu curso de informática, ia aos sábados, passava sábado a tarde toda estudando, fazia a faculdade à noite, trabalhava, depois fui para banco. Sim. Então assim, eu nunca parei, né? Eu sempre tive vontade de conquistar, e não é ambição, sabe? É você saber o seu potencial. Sim. Você entender que você pode mais, né? Então, sempre pegar e aprender no lugar que você tá, aprender o que você tem para aprender, absorver aquilo com as pessoas, com a sua atividade e dar um passo para frente, né? Então, aí eu tava no banco e fui fazer a faculdade de jornalismo. Sim. E eu me encantei. Eu larguei a carreira do banco. Como surgiu isso? Dar no banco e decidiu virar jornalista. Eu tinha um professor de geografia, Domingos, o nome dele, Domingos Vendramini. Sim. E ele falava para mim, Janaína, você escreve muito nas provas, assim, até prova de matemática você tá escrevendo. E eu explicava tudo. Eu falava a verdade, né? Aí ele falou para mim, você pensou em ser jornalista? Você gosta de falar, se comunicar? Fui oradora de turma, né? Aí, falei, verdade, nunca pensei nisso. Eu queria fazer psicologia, eu queria ser advogada, assim. Sim. Eu falei, verdade. E aí eu fui e me apaixonei. Aí, no último ano da faculdade, eu consegui um estágio. Sim. E aí eu larguei o banco. Nossa. E assim, banco tem a sua, né, estabilidade, sua certeza financeira, benefícios e tal. As garantias, né? Todas as garantias. E aí o pessoal falou pra mim, falou, Janaína, você tá largando tudo. Eu falei, tô largando tudo. Porque eu vou atrás do que eu acredito. Nossa, Tinha já dado tempo no banco, sabe? Muita coragem. E aí eu fui e nunca mais deixei a comunicação. Aí fui, fiz a pós, depois fiz outra especialização, trabalhei em agências, trabalhei no corporativo, trabalhei com grandes marcas, né? Fui gerente de grandes marcas e hoje eu empreendo nessa área. Sim. Então, me trouxe um bom portfólio, uma boa experiência, uma boa visão e também me ensinou muito, porque, lógico, no início de carreira a gente é muito testado, né? Para não falar humilhado, a gente é testado. Então eu ouvia muitas coisas e eu não me deixava abater, sabe? Sim. Porque eu tinha ali o meu pai, né? Que de uma hora para outra a história mudou. Eu falava, não, eu vou para frente. E aí fui, e nisso eu tô na comunicação há 25 anos. 25 anos. 25 anos. Nossa, legal dessa história, você contando assim, você decidiu, se foi, não fosse, não duvidou, quero fazer aquilo, será que é pra mim? Não, você continuou e passou assim, a sua vida e até o final você vai... E assim, isso, a gente tem momentos que a gente fica em dúvida, né? Sim. Acontecem ali alguns testes e coisas que vão te desanimando, pessoas que vão tentando te minar, né? Te fazer desacreditar, mas você sabe dentro de você o que é para sua vida, né? Sim. Você consegue, se você prestar atenção em você e não no que os outros estão falando, né? O que tá dentro do teu coração, o que você realmente foi chamado para fazer. Aí você vai. E a vida vai fluir naturalmente. Sim. Né? Você vai conhecer as pessoas, você vai para lugares, você vai encontrar projetos e trabalhos relacionados, coisas que estão conectadas a você. Sim. Agora, se você para ouvir aquilo que reflete muito mais a percepção do outro, porque quando a pessoa fala para minar os nossos sonhos, ela tá falando mais sobre ela do que sobre mim. Né? Às vezes ela não conseguiu realizar ou ela não tem a coragem de realizar, então ela barra o teu potencial. Nossa. Né? Então, isso é muito importante, a gente prestar atenção no que tá dentro da gente. Sim. E aí eu não vou parar.
Nada me para. Não. Nada me para com meu 1,5 m. Imparável. Ô, Jana, que fantástico isso. E me conta, assim, como que começou a ser sua trajetória como jornalista? Se foi a partir daí que você decidiu abrir empresa, se você trabalhou em outros lugares, como que foi, assim? Tá. Como foi pegando esse percurso? No banco, olha só, né? Antes de eu seguir essa primeira experiência mesmo no jornalismo, durante a faculdade que eu estava trabalhando no banco, eu sugeri a gente criar um jornal mural. Falei, vamos criar um jornal mural, a gente coloca os aniversariantes, a gente fala do trabalho no mês, não sei o quê. Ali começou. E aí eu ia na mesa, de um por um, entrevistava, tirava foto, editava. Naquela época era tudo bem diferente, Sim. né? O jornal mural era realmente um jornal mural, colocava lá para todo mundo ver, o impresso, né? E começou ali, sabe? Aí eu saí, fui para minha primeira experiência em agência, trabalhei muito tempo em agência, então dos 25 anos, vou te dizer que 20 eu trabalhei em agências. Nossa. E sempre trabalhando com assessoria de imprensa. Sim. E aí eu peguei uma ponte ali, uma transição de épocas que no começo não existia rede social. Sim. Não existia, sabe? Não, Instagram, imagina, nem sonhava. Já tinha o Orkut ou ainda não? Tinha o ICQ. Nossa! Tinha o ICQ, depois o MSN, aí veio o Orkut. Nossa, a gente já achava que era o máximo, né? Sim. Mas aí na carreira eu fui aprendendo, né, trocando o pneu com o carro já andando. Então, muito curso, muita leitura, muita atualização, porque as coisas mudam muito rápido na comunicação, né? O que hoje é importante para o Instagram, um algoritmo ou para um LinkedIn, para essas redes, o ano que vem já muda tudo. Sim. Né? Então, para essa área a gente tem que estudar muito e gostar. Sim. Né? Porque cada etapa da comunicação tem um desafio. E aí foi nesse monte de estudo aí, de cursos, especializações, tal, que eu pensei em empreender, né? Eu vivenciei a experiência em uma agência. A agência não estava bem, vivendo um momento de crise, né? Eu era gerente da agência na época. E aí a agência ficou 8 meses sem me pagar. Nossa! E eu tava numa fase que, assim, eu queria ser mãe, eu morava de aluguel, eu falava, gente, eu não posso ficar 8 meses sem receber. Sim. Eu falei, quer saber? Já que eu trabalho para os outros, eu vou trabalhar para mim. Foi uma loucura. Eu saí pro almoço com uma amiga minha. Meu Deus! Pegamos um guardanapo, juro, a gente pegou um guardanapo e a gente desenhou a agência no guardanapo. Nossa! O que a gente vai fazer? E aí a gente começou a criar toda a estratégia e nasceu a agência. Nossa! Num guardanapo! Num guardanapo! Mas assim, a vontade era tanta. E aquilo que eu sempre falo, a gente acreditou. Tudo que você coloca o teu coração, né? Vai crescer, sabe? Vai prosperar. E a empresa, assim, fui bater porta para conseguir cliente, pesquisei muito cliente no Google Maps. Nossa! Era bem mão na massa mesmo. Não tinha muito aquilo, né, de colocar anúncio no Google, né? Não tinha isso, né? Não existia. CRM não existia, tráfego pago não existia, nada disso, assim, nada disso. Era bater na porta mesmo, marcar 300 reuniões, né? E a gente conseguiu, sabe? Essa agência, ela existiu durante 5 anos, foi uma experiência maravilhosa, né? Mas ali também foi um grande aprendizado, porque eu sei que eu entrei na agência, né, como jornalista. Sim. Eu não era administradora. Entendeu? Sim. Então, quando eu vi, a gente estava até comentando agora há pouco nos bastidores aqui, né? Quando eu vi que a agência cresceu, que a gente conseguiu quase 20 contas e contratos fixos, um faturamento maravilhoso, né? Tinha funcionário, a gente tinha uma casa comercial. Nossa, era incrível.
eu me deslumbrei. E Jane, quando que mudou a chave para você de não ser só uma jornalista, mas ser uma administradora da sua agência, do seu negócio, virar uma empresária, de verdade? Quando eu pensei na Esfera, na verdade eu não pensei na Esfera, tá? Foi uma pessoa que me incentivou muito, muito mesmo, insistiu. Ele falou: olha, você já teve agência, você tem mais de 20 anos de experiência. Quando ele falou isso, né, e começou a plantar isso na minha cabeça de novo, o primeiro ponto foi o medo de repetir os erros. Sim. Então, quando eu me propus a ter a Esfera, a começar a Esfera, eu falei, dessa vez vai ser diferente. Sim. Então, vai ser estruturado, vai ser organizado. É uma empresa, né? Não é só uma extensão do trabalho da Janaína. Não é um freelancer. Porque o freelancer é a pessoa e o contratante, Sim. né? É uma agência, então eu preciso ter toda a estrutura que uma empresa, um CNPJ tem. Uhum. Então eu encarei de forma diferente, mas o primeiro ponto foi ter um pé no chão que o medo me trouxe, de não repetir os erros, sabe? Sim. Porque você já tinha passado uma experiência assim boa, mas que terminou ruim, né? Por falta de administração, falta de conhecimento até, Sim. né? E eu acho que é mais difícil a gente perder esse medo de recomeçar do que começar, né? Tem um bloqueio mesmo. Quando a primeira não dá certo, você já se sente incapaz de recomeçar. Sim. Parece que vem uma frustração, vem uma autossabotagem, aquela coisa assim, se você já quebrou uma, quem te garante que vai dar certo a segunda? Sim. E aí você tem que mudar essa chave na sua cabeça, sabe? Sim. E encarar que os erros que você cometeu lá atrás, você não precisa repetir. Então, hoje eu olho com muito mais seriedade, organização. Então, na Esfera tem o dia do administrativo, então é o dia que fala com o financeiro, dia que a gente organiza os contratos, fala com o fornecedor, então é muito mais organizado. Sim. E para você, o que você acha que você teve que mudar para você se tornar uma empresária, ter uma mentalidade de empresária? Para ter mentalidade de empresária, é entender que existe a Janaína jornalista, vai sempre existir, mas que a Janaína empresária, não mais empreendedora, mas hoje empresária, né? Ela tem que assumir responsabilidade. Sim. Então, eu queria crescer, eu queria ganhar bem, né? Na primeira versão eu queria ganhar bem, queria ter um carro bom, mas não queria arcar com as responsabilidades disso. Sim. É aquilo que a gente estava falando lá atrás, né? Que é sobre as escolhas. E escolhas doem. Sim. Então, hoje eu tenho as responsabilidades de contratar pessoas, ter parceiros, cumprir os meus compromissos financeiros, cumprir as minhas entregas, né? E entender que a Esfera, embora eu seja a CEO da Esfera, ela não é minha. Uhum. Existe um time, pessoas, né, profissionais por trás. Então, eu tenho a responsabilidade com as outras pessoas também. Sim. Eu acho que isso é muito importante, essa questão de pensar no outro. Que a gente para, né, e fala assim, eu que se vier para cima de mim o problema, vai ser aqui no meu peito. Mas e as outras pessoas? Né, que elas estão ali acreditando na sua liderança, acreditando na sua responsabilidade. Acho que quando vira essa chave, acho que quando a pessoa vira empresária mesmo, porque para de ser apenas sobre ela. E a cabeça, ela muda muito quando você... E é inconsciente, né? Quando você tem que tomar uma decisão, e aí eu já me peguei muitas vezes pensando o seguinte, a Janaína da primeira agência tomaria tal decisão. Mas e essa Janaína? O que ela faria? Eu já me peguei pensando assim, sabe? Então, para você ver como a nossa mente muda, né? Como a nossa responsabilidade muda, hoje eu já tomo decisões muito mais assertivas, aprendi a falar não. Isso é um ponto, olha, isso é para a vida. Você precisa saber falar não. E não é saber falar não a todo momento, mas é um não saudável, é um não produtivo, é um não que você valoriza o seu trabalho, né? Então, sabendo falar não, você também ganha o seu valor, a sua credibilidade. Sim. E isso faz parte da vida do empresário, saber falar não.
Nossa, esse saber falar não, eu tive algumas experiências, assim, né, e são recentes, né, que eu não soube falar não. Assim, o prejuízo que eu tive foi absurdo. Tudo, assim, a pessoa, não, mas isso já tinha chegado ao meu limite. Eu falo, não, eu consigo, vou me esforçar, tal. Eu sei que me deu um prejuízo financeiro e um prejuízo psicológico também. Porque até a gente se colocar no lugar de volta assim, nossa, sou incompetente. Porque você não conseguiu colocar um limite naquela pessoa, né? Você sabia do seu limite, você fala, não, vou ser boazinha, né? Vou ajudar, né? E acho que quando a gente se coloca nessa posição assim, não, eu sei qual que é o meu limite, e eu sei que é até aqui que eu posso entregar, e até aqui que a pessoa pode ir. Muda tudo. Porque a gente vai só, ai, não, tá bom, cedendo, aí vai corroendo nossa mente, aí também perde no financeiro, perde a confiança de outras pessoas, e a gente também acaba ficando como uma pessoa que não entregou aquilo que prometeu. No começo isso é muito comum, né? A gente tem medo de perder as oportunidades, a gente aceita o que aparecer, e o aceitar o que aparecer tira o seu valor, Sim. sabe? Se você não se posiciona, aí a gente entra num tema que é o posicionamento. Se você não se posiciona desde o começo, que é sabendo o seu valor, sabendo o seu limite e sabendo a qualidade da sua entrega, Sim. qualquer pessoa que chegar vai comandar aquilo no seu lugar, Sim. né? Então, até mesmo os meus clientes, eu tenho um limite. Tive uma situação com um cliente que eu atendi e ele não estava no momento correto para ter esse tipo de serviço, né? E foi pouco tempo de atendimento e a gente entendeu que não dava para continuar. Uhum. Tanto por ele, que ele não conseguia chegar no que ele esperava, quanto pela esfera que é, nós te oferecemos isso, mas você, no momento que você não está ainda preparado para dar esse passo. Sim. Né? Então, a gente precisa olhar para os perfis de quem a gente aceita, né? Lógico que no começo a gente fala assim, eu vou aceitar porque ele vai abrir portas, ele vai me indicar, ele vai... Nem sempre. Sim. Nem sempre. Então, se você se posiciona e seleciona, da mesma forma que a gente falou sobre as amizades, os familiares, as pessoas, o cliente a gente também tem que aprender a selecionar. Sim. Porque é ele que vai, através da imagem dele, trabalho, dos resultados dele, ele vai reverberar, ele que vai mostrar o seu trabalho. Sim. O que você faz. Né? Então, se você aceita qualquer um, o seu resultado é para qualquer um. Nossa, aí é muito forte. Isso é muito forte. Até aconteceu com algumas clientes que eu tive, foram clientes ótimas, assim. E assim, através dela eu conheci outros clientes, assim, com poder, falando até poder aquisitivo muito maiores até que o delas, compraram outros pacotes maiores. E eu falei, nossa, gente, às vezes assim, elas compraram um produto meu, que era assim, um produto médio, mas através dela ser uma pessoa que é tão o perfil daquilo que eu queria, né, que elas trouxeram pessoas ainda melhores para dentro do meu negócio. E às vezes a gente quer olhar o cliente só pelo poder aquisitivo também, né? O cliente que paga bem é o cliente para mim. Mas nem sempre é assim. Às vezes o cliente que paga bem vai te dar uma dor de cabeça extrema e às vezes aquele que comprou até o seu mais baixo pode ser um cliente bom, né, em certo momento. Ou como também tem alguns clientes que pagam menos e são os que mais dão dor de cabeça. Exatamente. Às vezes o cliente que paga menos é o que cobra mais. É o que cobra mais. Né? Então é saber colocar o seu limite, suas entregas, os papéis. O meu papel como jornalista, como gestora de marca é esse, seu papel como meu cliente é esse, né? Eu consigo entregar desde que você me passe informações. Então cada um tem o seu papel nesse jogo, Sim. né? E tá tudo bem, tá tudo certo. Sim. E hoje que você enxerga, Jana, assim, de mulheres, né? Quais são os maiores pilares que elas, igual chegou, você me contou, um cliente que não estava pronto, né, ainda, né? Quais são esses pilares necessários uma pessoa ter uma assessoria de imprensa, uma pessoa ter o seu serviço para ela crescer nas mídias mesmo, porque não adianta nada, né? A pessoa não ter nada preparado e contratar o seu serviço, mas o que ela tem que ter para conseguir chegar até você?
primeiro ponto é ela saber onde ela quer chegar. Porque se você não sabe onde você quer chegar, qualquer coisa serve, Sim. né? Para a gente traçar uma estratégia de posicionamento, de reputação, de marca, eu preciso saber exatamente qual é o seu objetivo. Uhum. O que o Ocasio quer, sabe? O que você espera do seu estúdio, do seu videocast, o que você, né, almeja da sua marca como Débora. Você também é a sua marca, Sim. né? Então, quando o cliente chega, e isso a psicanálise me ajuda muito, tá? Sim. A gente conhece ali um pouco dele, escuta o cliente, assim como é uma sessão, né, uma análise, a gente escuta muito, sente o momento dele, né, e a gente consegue traduzir aquilo para a marca dele. Legal. E aí a gente cria um crescimento gradativo. Uma marca, ela não vai nascer de uma hora para outra. Tem uma pesquisa que eu gosto muito de falar sobre essa pesquisa, porque é verdade. Tem uma pesquisa que fala que você demora de 10 a 20 anos para construir uma marca. E você demora 5 segundos para destruir a marca. Nossa. Com redes sociais é assim agora. Antes não, né? Antes você tinha comercial, TV e tal, mas... Tem que se esforçar muito. Mas com a internet você cresce muito rápido, mas você também... Rápido assim, né? 10 a 20 anos, mas você também derruba uma marca muito rápido. Sim. Então, por isso que quem está à frente de uma empresa, de uma marca, precisa saber exatamente onde quer chegar. Sim. É uma linguagem que a gente traduz na marca. Até se falando isso, tem alguns exemplos que a gente vê de algumas coisas recentes que a gente teve de viés políticos, né? Que a marca, assim, destruiu muito uma parte da reputação dela, outros trazendo algumas opiniões que não agregaram em nada, né? E acabou, assim, também trazendo uma reputação, pessoa perde seguidor, perde credibilidade. Isso que você falou, a gente vê de forma nítida em grandes marcas. A gente vê até na questão da camisa do Brasil. Não, é o famoso cancelamento, né? Sim. É o famoso cancelamento. Tem gente que ainda brinca com aquele ditado: falem bem ou falem mal, falem de mim. Ah, não dá pra brincar com isso. Mas eu defendo muito que vou sempre preferir que falem bem de mim. Sim. Eu prefiro ser conhecida com boas mensagens, com uma boa reputação, do que ser conhecida com uma reputação manchada, né? Sim. Mas isso de você pensar que... Vou dar esse que você acabou de mencionar, né? Da questão política. Eu posso me posicionar... mas eu sou uma pessoa física. Vamos supor que eu sou CEO da Esfera, né? Sou CEO da Esfera. Então, eu vou pegar o meu Instagram, Janaína Finardi, e eu vou me posicionar defendendo esquerda, direita, o que seja. Eu não posso esquecer que eu sou CEO da Esfera. Sim. Os meus clientes podem ser de esquerda ou de direita. Ou podem ser do centro também, tá tudo bem. Sim. Mas a minha opinião, ela vai impactar na minha marca. Vai. Há pouco tempo a gente teve de um calçado, né, um chinelo, uma marca muito renomada, que é referência do Brasil lá fora, né? Teve uma ascensão assim de marca gigante. Hoje era um produto de luxo lá fora. Sim. E que trouxe para a linha de frente uma atriz que é esquerdista. Sim. Né? Aqui eu não estou fazendo apologia a nenhum dos lados, tá? Mas o que eu estou querendo dizer é o cuidado que a marca tem que ter na escolha de quem vai estar na linha de frente da sua imagem. Sim. A marca, ela não é 100% esquerda ou 100% direita. Ela tem que ser apartidária, né? Ela está lá para vender para um público final, para um consumidor. Ela não está para vender para uma política ou para para a esquerda, para a direita ou para o centro, né? Então, a gente tem que tomar muito cuidado, né? Que a gente, como pessoa física, fala, como CNPJ, né? Pessoa jurídica, a gente fala, e o que a marca vai reverberar com a sua opinião. Sim. Nossa, isso aí é fantástico. Porque a gente vê muitas mulheres, né, que são... Eu falo isso porque o meu público principal são mulheres. É o que eu mais observo. Que é assim, vou dar minha opinião mesmo, tudo. E esquece que tem uma empresa, tem um público, tem pessoas que vão ser atingidas. E as pessoas, querendo ou não,
elas não estão ali, assim, elas querem saber do seu produto, do seu serviço e não a sua opinião em si. Ela quer saber o que você vai fazer para ajudar ela a resolver o problema dela. Exato. E vai fazer para, assim, quando eu consumir isso, o problema está resolvido. Mas se as pessoas, elas mesmas, né, acabam acabando com a reputação delas, o cliente tem culpa? O marketing, né, defende muito o seguinte raciocínio. O seu público, ele não compra o seu produto ou o seu serviço. Sim. O seu público compra a dor que você resolve, né? Então, vamos supor, você, Débora, fotos, retratos, o mercado está cheio. Sim. Mas qual é o seu diferencial? É trazer a essência dessas pessoas para a imagem, né? É contar histórias através de uma imagem fixa. Sim. Então, esse é o diferencial da Débora, né? Quando a gente fala, por exemplo, de mulheres, ainda mais, porque a gente hoje em dia representa uma bandeira muito forte, né? Hoje em dia, felizmente, a mulher está realmente gritando pelo seu valor, sabe? Tem o seu espaço ali, está conquistando. As mulheres estão muito unidas, né? Mas a gente não pode esquecer que nós também somos pessoas e representamos várias outras bandeiras. Sim. Né? A mãe, a filha, a empresária, e o papel que seja. Né? A gente tem que tomar realmente cuidado. E para você, Jana, agora a gente mudando totalmente de assunto, assim, continuando falando sobre o empresariado, empreendedorismo, mas como que é para você ser mãe? Como que é a maternidade junto com o empresariado? Ser mãe de 2 meninos de 14 e de 6 anos com uma personalidade tão diferente. Como que é dar conta de tudo isso sendo mãe? Olha, esse é um ponto, eu não vou dizer que é um ponto fraco em mim não, tá? É um ponto bem forte, que Sim. maternidade, assim, meus filhos são minha vida, né? Sim. E depois que a gente se torna mãe, eu não vou saber te explicar por quê, mas e toda mãe vai concordar comigo, né? A gente cria uma força, assim, é impressionante. Sim. É impressionante. Mas é uma linha muito tênue, né? A gente se torna para o mundo uma leoa, e com os filhos a gente fica assim, eu vou te dizer que eu sou, nossa, olha, isso é uma situação que me amolece, sabe? Sim. Mas eles são um combustível na minha vida, né? Passei por vários desafios, por várias situações que eu precisei me reerguer, né? Situações pessoais, foram desafiadoras, infelizmente uma mudança que nem sempre a gente planeja, né? Mas que são decisões que a gente tem que tomar. A gente tem falado muito aqui de decisão, né? Então, decisão nessa parte da vida eu também precisei tomar pelo bem dos meus filhos, sabe? E pelo meu bem também. Então, por eles, eu encaro assim todas essas escolhas na vida pessoal, na vida profissional, na minha saúde, que eu passei recentemente, que até comentei com você, é tudo porque eu quero oferecer para eles o melhor, sabe? E eu quero que eles olhem para mim como, poxa, minha mãe é uma mulher de garra, sabe? E eu não, da mesma forma que se eu tivesse uma menina, eu direcionaria a minha filha para não aceitar qualquer tipo de coisa, profissão, atividade, né, trabalho, relacionamento, para os meus filhos também, sabe? Ter uma saúde emocional equilibrada, ter uma profissão que te realiza, te completa, né? Estar bem com você mesmo. Então, todas as minhas decisões, eles fazem parte. Tudo, eles estão no centro. Eu vou te contar, eu tenho uma referência muito grande na minha vida. E eu nunca tive a oportunidade de falar isso. Mas vou ter agora. Que é a minha mãe, né? Eu estava te contando aqui antes, quando estava preparando, que a minha mãe, ela lutou muito para ter a profissão dela, né? A minha mãe não teve a oportunidade que eu tive. E ela sempre quis ter uma profissão. E ela lavava ambulância, né? Primeiro ela começou a fazer etiquetas, depois ela foi lavar a ambulância, então era uma vida muito humilde, né? E teve uma filha com 15 anos, e são situações que eu pego, assim, a minha mãe sempre foi muito caprichosa, né? Ela é até hoje.
ela não tinha criado mudo na casa dela. Ela pegou uma caixa de papelão, virou, pôs uma toalhinha. Ela, Nossa. sabe assim, o capricho nos detalhes. Sim. Era uma casa humilde, mas era com amor, com cuidado, né? E profissionalmente também. A minha mãe, para ela poder ter a carreira dela, ela estudou escondida no fundo da igreja, no salão da igreja, Nossa. porque o meu pai não aceitava, né? E eram outros tempos, então ele não incentivava, não ajudava, né, nessa situação. E ela lutou por isso. Sim. No fim, a minha mãe passou num concurso público, né? Garantiu ali a estabilidade dela financeira, com muito orgulho. Ela não prestou um concurso só para ter a renda. Uhum. Minha mãe foi sempre apaixonada pela carreira dela, né? Ela se aposentou, mas fala com muito orgulho sobre o que ela fazia. E foi essa carreira e essa dedicação dela, sabe? Que me espelhou. Hoje ela pode pensar que eu olho nesse lado muito para o meu pai, Uhum. mas eu olho muito para ela também, porque foi a determinação dela, o foco dela, a vontade que ela teve e acreditar nela que fez com que ela chegasse onde ela chegou, Sim. sabe? Ela tem a renda dela, ela não precisa de nada de ninguém, é super independente. Aliás, é ela que socorre a gente, né? Então, a minha mãe é uma grande inspiração na minha vida. Sim. Nesse bloco falando de maternidade, né? Minha mãe é uma grande inspiração como mulher, como profissional, como mãe para minha vida. E eu espero que os meus filhos me vejam, se for 1% da forma que eu vejo a minha mãe. Ai, meu Deus! Ai, meu Deus! Se for 1% da forma que eu vejo a minha mãe, eu já vou estar feliz. Sim. Então, é uma chance, né, de falar coisas que eu nunca tive coragem de falar para ela, mas é verdade. Eu admiro muito minha mãe e eu vejo nela uma garra enorme, assim. Ela é realmente uma leoa. Sim. Qual que é o nome dela? Maria Helena. Dona Maria Helena, você é uma inspiração. Eu já tô aqui, ó, hiper inspirada pela essa história. Gente, que linda! Que Ela linda. lutou muito. Ela ficou grávida muito jovem, passou por muito preconceito, foi rejeitada pela própria família, assim, passou por muitas situações difíceis para uma menina de 15 anos na época, né? Vamos supor, 50 anos atrás. Muita coisa. Muita coisa. E hoje a minha mãe é uma mulher vitoriosa, sabe? Sim. Ela tem uma família, assim, unida. A família é pequena, mas é uma família muito grudada, sabe? A gente se ama muito, se complementa muito, briga muito também. Mas é uma família de verdade, sabe? Então, Sim. realmente, eu tenho um orgulho enorme pela minha mãe. Nossa, e como não ter, né, assim, esse orgulho, né? Porque você vê naquela época não era comum a gente ver uma mulher ir atrás, assim, ter essa possibilidade de ir atrás, de ter uma profissão, de fazer aquilo que amava, aquilo que estava ali ardendo no coração. É muita coragem, né? Para a época que nós estamos falando, é muita coragem, porque hoje é tudo muito mais natural, as mulheres são empoderadas, Sim. a gente tem assumido grandes cadeiras, né? Falando na sociedade, né? Sim. Mas 50 anos atrás, isso não existia. Não, minha mãe, ela conta que ela andava com a minha irmã no carrinho, que a minha irmã é mais velha, né? Quando minha mãe teve minha irmã, ela andava com a minha irmã no carrinho e as pessoas cuspiam nela. Nossa. Porque ela era uma adolescente, naquela época era um escândalo, né? Sim. Mas ela assumiu. A minha irmã estava sempre impecável, sabe? Aquela bonequinha, assim, sabe? A minha avó costurava roupa para ela. E ela estava linda, sempre bem alimentada, sempre foi a bebê mais linda na maternidade, sabe? Então a minha mãe é uma mulher fenomenal, fenomenal. Ô, Jana, tá muito bom esse papo, amei escutar cada pedacinho da história que você trouxe. Esse da maternidade agora, assim, me quebrou. Mas a gente tem que finalizar, né? Quero te agradecer pelo seu tempo, pela sua disponibilidade de estar aqui. E outro detalhe, o Ocaso Cash não existe por causa, coach, não. Foi por causa dessa senhorinha aqui, ó. O Ocaso Intrometida, né? Já falo que eu sou intrometida. A gente conversando numa reunião,
E não sei que momento que ela pegou lá. Fez assim, ó. E se você fizer um videocast? Ela, o Ocaso Cast. Eu fiquei, gente. Foi sensacional. Eu fiquei, gente. Eu falei, não, porque. Aí eu anotei, eu falei assim, cara, como ela teve essa ideia assim, né? E eu coloquei no papel e deixei lá. E eu coloquei no papel e grudei assim no meu guarda-roupa. Isso aí. E eu fiquei, todo dia olhava para aquele papel, todo dia olhava. E eu fiquei, gente, eu tenho que tirar do papel, eu tenho que tirar do papel. Até que um dia falei, bom, vou tirar do papel isso. A primeira coisa que eu fiz, Jana, gravei. Então, eu quero te agradecer muito por você ser essa luz que você é, Jana, por você ser essa profissional, mulher, amiga, essa pessoa maravilhosa. Eu sou muito grata a Deus pela sua amizade, por te conhecer. Eu acredito muito que Deus coloca as pessoas certas no momento certo na nossa vida. E você apareceu no momento certo na minha vida. Ai, que linda. E eu gostaria que você deixasse uma mensagem para todas as pessoas que estão nos assistindo, com toda essa sua experiência de vida. O que você deixa como mensagem para as pessoas superarem seus medos, irem atrás dos seus sonhos e não perderem a expectativa que elas podem recomeçar quantas vezes elas quiserem. Então, eu queria que você deixasse essa mensagem para todas essas pessoas, porque não tem ninguém melhor do que você para deixar essa mensagem. É verdade. Acho que é uma frase assim que a gente pode levar para a vida. Até mesmo os dias mais difíceis têm fim. Então, se hoje não está um dia legal, para, respira, que ele vai acabar. Amanhã é outro dia. Começa tudo de novo, né? E a gente não se cobrar tanto, né? Principalmente nós mulheres. A gente não se cobrar a perfeição. Sim. Você comentou agora há pouco, né? Como você dá conta de tudo? Eu me permiti não dar conta de tudo. Foi difícil, tá? E isso fez parte da terapia. Porque a sociedade cobra isso da gente, Sim. né? Ser uma boa mulher, ser uma boa esposa, ser uma boa filha, ser uma boa profissional. Boa não, né? Tem que ser ótimo em tudo, Sim. cuidar do corpo, manter o botox em dia, né? Mas cadê o meu interior nessa história toda? Sim. Onde está o que eu realmente quero? E aí eu parei, porque eu estava virando a Mulher Maravilha, e eu não quero carregar mais o peso da Mulher Maravilha. Sim. Eu busco hoje, e aí eu não sei te dizer se é por conta da maturidade com a idade, da maternidade, qual foi a virada de chave aí, mas hoje eu, Janaína, busco ter uma vida mais suave e real, Sim. né? Quero viver bem com os meus filhos, quero ter a minha profissão e a minha empresa, que eu gere emprego para as pessoas, Sim. que eu possa crescer, mas de uma forma produtiva e saudável, mas, sobretudo, que eu seja feliz e realizada. Se em algum momento eu não estiver feliz e realizada em uma dessas áreas, eu vou precisar ir rever a minha caminhada. Sim. Então, essa é uma dica que eu dou para as minhas amigas, para todas as pessoas que estão do meu lado. Não se cobre perfeição e, se não estiver 100% feliz, chegar num domingo à tarde e te dar angústia no coração e saber que amanhã é segunda-feira, peraí, o que está acontecendo? Onde está o erro aí? Né? O que eu preciso refazer? Porque a sua felicidade é você acordar todos os dias, agradecer a Deus por mais um dia de vida, mas, sobretudo, saber que você vai ter um dia produtivo e feliz. Sim. Ai, que linda. Que linda. Obrigada, Jana. Obrigada. Bea, eu agradeço. E ter uma vida leve, acho que é o segredo de tudo. É o segredo de tudo. Porque, na verdade, a gente não leva nada, né? Sim. Então, aqui tem uma reflexão que sempre fala, né? Como que as pessoas te definem quando você não está na mesa? Eu quero que elas me definam como uma mulher feliz. Sim. Eu não quero que elas me definam como uma CEO, como uma mãe assoberbada, como uma companheira 100% dedicada. Eu quero que me definam como uma mulher que sempre lutou para ser feliz. Sim.
Ah, isso não tem preço. Ah, que linda. Muito obrigada mais uma vez, Jana. Obrigada por vocês que nos assistiram até aqui. Eu espero que nossa conversa tenha muito agregado a história da Jana, porque para mim agregou demais, mas que isso também agregue muito na sua vida. E até o nosso próximo episódio.